Os Três Pilares do Sucesso. Este livro faz parte da trilogia Os Três Pilares do Sucesso, cujo objetivo é te ensinar quais são as três coisas necessárias que devem ser feitas para você conquistar qualquer coisa que você quiser em sua vida. Aplicando os três pilares do sucesso, você será capaz de realizar qualquer sonho ou conquistar qualquer objetivo ou meta de qualquer área de sua vida. Isso pode parecer pretensioso à primeira vista, talvez clichê de autoajuda, entre aspas. Principalmente para quem nunca leu um livro igual a este. Por isso, antes de tirar qualquer conclusão precipitada, eu convido você a ler esse trecho do livro para conhecer os três pilares do sucesso. Leia-o com atenção, faça anotações e leia e estude este e os outros livros dessa série. Coloque os meus ensinamentos em prática por pelo menos 1 ano. E você verá com os seus próprios olhos a eficiência dos três pilares do sucesso na prática. Eu mesmo os idealizei, os utilizo diariamente e os aprovo. Eles realmente funcionam. Garanto que você se surpreenderá com a eficiência do uso proposital de cada um dos pilares em qualquer projeto que você estiver desenvolvendo ou ao buscar a solução de qualquer problema. A definição de sucesso que eu utilizo aqui é que sucesso é conseguir aquilo que se quer ter, se tornar aquilo que se deseja ser e fazer aquilo que você quer fazer. De acordo com essa definição, quando você conquistar algum objetivo da exata maneira e proporção que queria conquistá-lo, seja ele em nível de ter, ser ou fazer, você obteve êxito. Obteve sucesso, segundo essa definição proposta. Outra definição que eu também gosto muito de considerar é que sucesso é a progressiva realização de um ideal de valor. Segundo essa definição, sucesso não é um determinado local a se chegar, não é um status, um ponto B, ou chegar ao pico mais alto de uma montanha, mas sim a sua jornada como um todo, desde o primeiro passo até o último, o seu caminho de constantes realizações até a grande conquista final de um ideal de valor, onde enquanto você estiver lutando para alcançá-lo, você já é uma pessoa bem-sucedida. Essa definição foi apresentada a mim por Earl Nightingale, considerados por muitos o pai da autoajuda. Aqui no livro, nós juntaremos as duas definições que citei anteriormente para criarmos uma definição mais completa de sucesso, que inclusive usaremos no decorrer da leitura. Ela é: sucesso é a progressiva realização de um ideal de valor, onde toda vez que você conseguir dar pelo menos um pequeno passo diário em direção àquilo que você quer ter, ser, se tornar ou fazer, você já é bem-sucedido. Se você usar essa definição de sucesso a partir de hoje, você já pode comemorar. Pelo simples fato de você estar lendo este livro, você já está dando um pequeno passo em direção ao que você quer ter, ser e fazer. E, portanto, já é uma pessoa bem-sucedida. Parabéns! Parabéns também por você estar escutando este audiolivro. Também já é um passo em direção àquilo que você quer. Parabéns! Eu quero deixar bem claro que, independentemente da sua definição pessoal de sucesso, se é em ter, ser ou fazer alguma coisa específica, os três pilares do sucesso sempre poderão ser incorporados na base dos seus projetos ou na busca da solução dos seus problemas. Os três pilares do sucesso são os 3 alicerces de sua nova construção. Eles são tudo aquilo que é fundamental e serve como base para que você estruture um objetivo com perfeição. Portanto, a união deles será a sua fórmula exata e infalível para o sucesso. Não negligencie qualquer pilar ao tentar conquistar alguma coisa, pois se você o fizer, você inevitavelmente fracassará. Negligenciar o desenvolvimento de qualquer um dos pilares é declarar o seu fracasso. Sinceramente, fazer isso é planejar a sua derrota antes mesmo de começar a agir.
Qualquer coisa que você já tenha tentado fazer e no final o seu resultado foi o fracasso, foi por não ter utilizado eficientemente os 3 pilares do sucesso em conjunto. Isto é, você falhou na execução de pelo menos um deles, em 2 ou na errônea combinação dos 3. Qualquer pessoa que obteve sucesso como resultado final em seus empreendimentos utilizou os 3 pilares do sucesso, consciente ou inconscientemente, para obter sucesso. Em outras palavras, propositalmente ou acidentalmente. Pois o sucesso, de acordo com a minha teoria e experiência prática, ocorre quando o indivíduo usa os 3 pilares do sucesso. Eu não ficaria admirado se você contestasse minhas palavras ditas nos parágrafos anteriores, afirmando que muitos homens de sucesso, inclusive você mesmo, conquistaram grandes coisas na vida sem usar os 3 pilares do sucesso. Devo lhe dizer que sua afirmação está equivocada, pois os homens de sucesso são bem-sucedidos exatamente por usá-los, em sua maioria inconscientemente. Eles só não sabem disso porque fui eu que dei esse nome a esses 3 elementos. Portanto, embora sejam os causadores de sucesso, você nunca verá um homem além de mim falando que conquistou o sucesso por causa dos 3 pilares do sucesso, já que somente eu e meus leitores os conhecem. Volto a repetir, não tire conclusões precipitadas. Abra sua mente para o meu sistema de organização de estudos desenvolvido com base em mais de 5 anos de intenso estudo e pesquisa diária. Estude tudo o que aprender neste livro detalhadamente e aplique tudo diariamente por pelo menos 1 ano. Certamente você será a sua prova viva da eficiência deles. Creio que não há melhor maneira de provar para você que eles funcionam do que te ensinando como aplicá-los passo a passo, você aplicando e tendo resultados. Ou seja, você sendo a sua própria prova viva da eficiência deles. Como exatamente os 3 pilares do sucesso trabalham em conjunto e fornecem a fórmula exata para o sucesso. O primeiro fato que você precisa ter em mente é que os 3 pilares do sucesso não são um passo a passo definido e limitado unicamente em 3 elementos objetivos ou subjetivos, que prometem te guiar infalivelmente ao sucesso. Os 3 pilares do sucesso são um sistema de organização de estudos, direcionamento estratégico de pensamentos, sentimentos, emoções e um plano de ação para obter resultados. Sistema de organização de estudos significa que os 3 elementos em questão servem como categorias para você dividir o seu estudo de forma estratégica, a fim de transformar conhecimentos em resultados. Direcionamento estratégico de pensamentos, sentimentos e emoções significa que os 3 elementos em questão te auxiliam a usar a sua mente consciente e inconsciente para lhe trazer os resultados desejados. Plano de ação significa que os 3 elementos em questão te ajudam a agir da forma mais correta e eficiente possível. Quero que fique bem claro em sua mente que os 3 pilares do sucesso não são certas coisas que você precisa fazer para ser bem-sucedido, mas sim 3 categorias de elementos que te auxiliam como fazer as coisas do jeito certo. Portanto, segundo a minha ideia, que possui base em mais de 5 anos de intenso estudo e prática, você não obtém sucesso fazendo certas coisas. Você obtém sucesso fazendo as coisas de uma certa maneira. E essa certa maneira é obtida ao se utilizar os 3 pilares do sucesso, consciente ou inconscientemente. Por que são 3 pilares e não outra quantidade? O primeiro pilar do sucesso limpa os elementos negativos implantados no seu passado, principalmente os que foram programados durante a sua infância.
O segundo pilar do sucesso melhora o momento presente, ao te conectar com o fluxo dos resultados positivos. O terceiro pilar do sucesso determina o seu futuro, por meio de planos de ação, metas e lembranças de futuro. Como só existe passado, presente e futuro, então só deve existir 3 pilares do sucesso. Como os 3 pilares do sucesso trabalham em conjunto e fornecem a fórmula exata para o sucesso. O primeiro pilar do sucesso te auxilia a pensar e se sentir do jeito certo. Ele trabalha o aperfeiçoamento do seu mundo interior ou subjetivo, por meio daquilo que eu nomeei de reeducação na vida adulta. O segundo pilar do sucesso te fornece as regras para você pensar, se sentir e agir do jeito certo. Ele determina como deve ser feito o aperfeiçoamento do seu mundo interior ou subjetivo e do seu mundo exterior ou objetivo. O como é por meio da obediência aos princípios da vida, também conhecido como leis do universo, princípios mentais e leis humanas. O terceiro pilar do sucesso te auxilia a agir do jeito certo. Ele trabalha o aperfeiçoamento do seu mundo exterior ou objetivo, por meio de ações e lembranças do futuro. Tendo tudo isso que foi dito nos parágrafos anteriores em mente, é correto afirmar que o fracasso ocorre quando você pensa, se sente do jeito errado, age do jeito errado ou desobedece às leis e regras da vida, da sua mente e dos homens. Essa falha pode ocorrer isoladamente, falhar em executar qualquer um dos pilares, ou em conjunto, falhar na execução dos 3. Também concluímos que a ciência exata do sucesso resume-se em pensar, se sentir e agir do jeito certo, baseando esses seus pensamentos, sentimentos, emoções e ações nas leis da vida e nas leis humanas e mentais de causa e efeito. Portanto, o sucesso ocorre ao se utilizar os 3 pilares do sucesso em conjunto, de forma correta e eficiente. 100 anos atrás, Wallace Wattles chamou essa ciência do sucesso de a ciência de ficar rico, que pode também ser resumida em pensar, sentir e agir de um jeito certo, baseado nas leis humanas e do universo. Eu estudei tudo sobre a mente humana e criação da realidade em incontáveis livros dos mais variados tipos e dos mais diversos autores, desde psicologia, psicanálise, coaching, até movimento do novo pensamento, metafísica, autoajuda. Embora sejam livros de diferentes autores e gêneros, eu afirmo com toda propriedade que todos ensinam quase exatamente a mesma coisa. A única diferença está na forma como que cada autor, doutor, professor, cientista ou especialista explica as leis da manifestação da consciência. Depois de tudo que aprendi nos meus estudos e pesquisas, decidi compilar tudo nessa incrível trilogia. Infelizmente, muitos têm preconceito com a autoajuda, porque ela não é uma ciência, e muitas vezes ela promete resultados impossíveis dentro de prazos ridículos. Minha sugestão é que você ponha todos os seus preconceitos de lado e abra a sua mente e leia todos os tipos de livro que possam te ajudar a realizar os seus sonhos e resolver os seus problemas, sem preconceito algum com a origem do conhecimento adquirido. Saiba que quanto mais aberta for a sua mente e menos preconceitos você tiver, mais resultados você obterá. Digo isso para te alertar com relação a livros maravilhosos que você pode estar deixando de ler por causa de um preconceito idiota, que foi implantado muitas vezes por um formador de opinião que foi pago para disseminar isso na internet ou outros meios de comunicação. Portanto, tome muito cuidado com esse tipo de preconceito. Abra sua mente e estude tudo que possa te ajudar a conquistar os seus objetivos ou resolver
os seus problemas. A minha sugestão é que você leia todos os tipos de livro que ajudem você a conquistar o que você deseja e resolver os seus problemas. Seja este livro científico ou não, que lida com fatos objetivos ou que seja somente subjetivo, teórico. Se ele ajudar, leia-o, estude-o e aplique os seus ensinamentos, já que é isso que importa, obter resultados. Não tenha preconceitos e aprenda a não tirar conclusões precipitadas de algo que você não conhece e não aplicou em sua vida diariamente por pelo menos um ano. Aprenda que se você nunca passou por um determinado processo, como por exemplo tentar usar os 3 pilares do sucesso para conquistar alguma coisa, você não deve sair por aí difamando-o. Se você o fizer, você fará papel de ignorante e preconceituoso, além de cometer um crime. Eu sou verdadeiramente apaixonado pelo poder e capacidade do homem de criar a sua própria realidade, transformando crenças e demais condicionamentos mentais, pensamentos, sentimentos e emoções, aspectos abstratos e subjetivos, em formas materiais, aspectos concretos e objetivos, ou resultados. Acredito que qualquer um que tenha a mente aberta e permita-se estudar e aplicar aquilo que aprender nesse livro por pelo menos um ano, certamente, assim como eu, se apaixonará por esse estudo e obterá grandes resultados. Você pode ser uma dessas pessoas. Espero que seja. Enfim, eu estudei muito, foram mais de 5 anos de intenso estudo e pesquisa e testes diários. Por fim, conquistei muito e com todo esse conhecimento e sucesso, eu formulei os 3 pilares do sucesso, que agora estão sendo apresentados a você com muito orgulho positivo da minha parte. Nos trechos a seguir, você conferirá um resumo de cada um deles. Preste atenção principalmente no trecho sobre o primeiro pilar do sucesso, uma vez que este livro tem este mesmo como o seu principal tema de estudo. Ao final de cada trecho relevante do livro, você encontrará um espaço de 1 ou 2 páginas para fazer anotações referentes ao que aprendeu. Caso você não goste de escrever em livros, então providencie caderno e caneta para fazer constantes anotações e exercícios de reprogramação mental, emocional e comportamental. Se pretende levar o estudo do livro a sério e ter resultados com os meus ensinamentos, você precisará praticar todos os exercícios propostos de maneira visual, auditiva e sinestésica. Aqui no audiolivro eu vou te explicar um pouco melhor. Visual é com a tua visão, audição é escutando e sinestésico é usando a sua mão e uma caneta para que os teus músculos aprendam. Todos nós aprendemos de maneira visual, auditiva e sinestésica. Estude o livro dessas 3 maneiras. Aqui no audiolivro você está escutando de maneira auditiva. Quando você pegar o livro e escrever, você vai estar estudando de maneira sinestésica. E quando você estiver fazendo as suas visualizações, você vai estar usando a sua maneira visual de aprender.